Ora, muito bom dia. Já passou o quarto de hora académico, já vamos com 20 minutos académicos. Portanto, isto já está a ficar num registro muito solto. E, de facto, como estamos a querer não mexer com o destino, temos que começar já também a mexer com este tipo de destino, que é as nossas pontualidades. Eu, desde já, quero agradecer a presença de todos aqui no museu. Esta circunstância é uma circunstância absolutamente excepcional na vida do museu. Excepcional não porque se deseja descontinuada, excepcional porque de facto reúne nesta sala, que é uma das melhores salas do museu, completamente vazia, uma assembleia que irá refletir sobre uma questão que é: pode a arte anular o destino? É uma questão e é uma coisa que eu tinha reparado, e até já falei aqui com o António, esta questão que era, de facto, hoje em dia temos imensos títulos interrogativos, temos imensas coisas que são questões, perguntas, acaba tudo em ponto de interrogação, o que configura desde logo alguma circunstância de dúvida e de incerteza, ou então de decisão de mudança, o que é muito, muito interessante. Portanto, este colóquio articula-se, como sabem, com uma outra exposição, que tem um título igualmente interrogativo, Are You Still Awake? Portanto, não sei se a estratégia da Emília Tavares a configurar estas atividades foi o ponto de interrogação final do denominador comum que ela encontrou. Acho que não. Portanto, é importante estarmos aqui e acho que, de facto, as duas palavras fortes do título deste colóquio, arte e destino, são fundamentais em termos civilizacionais. Desde logo, a arte é uma das primeiras expressões do pensamento humano e o destino é uma coisa que percorre toda a vida, desde o very beginning até hoje. Por isso é que a questão do anular o destino a mim deixa-me um bocado em dúvida, porque eu acho que o destino não se anula, o destino continua sempre, não no sentido, é capaz de estarmos a falar no sentido de destino mais português, mais luso, do fate, do fado, da fatalidade, e aí acho que sim, que se devem anular algumas fatalidades, sendo que outras teremos que saber conviver com elas e, enfim. O museu aqui tem, nesta situação de mudar o destino, tem uma função que é importante e por isso aqui estamos, que é um museu de arte contemporânea. O facto desta sala estar vazia tem a ver com um projeto do museu, que é a montagem da exposição permanente, num arco cronológico entre 1850 e 1975, sendo que será depois consagrado em registro de exposições temporárias o arco de 75 a 2012. É o que acontece com a exposição Are You Still Awake, que cobre, tem peças desde exatamente 75 até à atualidade, e que é um arco cronológico que exige mais um olhar crítico que propriamente o olhar histórico, não é? Portanto, como tal, as exposições têm leituras transversais e trabalham com disciplinas completamente diferentes. A questão do destino aqui também se coloca na nossa função museu, desde logo a questão da memória, porque o destino articula sempre o que temos para trás, o que temos agora e o que queremos, o que desejamos ter. E o museu também tem institucionalmente muito essa função de refletir sobre o destino. Olhar para trás, reunir os patrimónios, validar patrimónios e promover os patrimónios futuros, e quando falo patrimónios, enfim, estou a falar de patrimónios artísticos neste contexto. Acho, portanto, que esta realização aqui é absolutamente pertinente e fico contente de ver a sala cheia e seguramente ao longo do dia tive gente que me contatou e que me disse não posso ir de manhã, mas vou à tarde, pronto, há estas divisões. E queria agradecer desde logo e enfim, agradecer profundamente aos participantes que, de uma maneira absolutamente generosa, vêm participar neste encontro e que nos vão, com certeza, ajudar a refletir a função da arte, anular o destino.
É de facto um naipe excelente de participantes e muito variado, desde os que produzem a arte até aos que meditam o destino, ou quando se produz a arte, se calhar configura-se o destino. Portanto, eu creio que vamos ter aqui um tempo muito estimulante. É gratificante para o museu, quando eu digo excepcional, é porque de facto é um acontecimento, enfim, eu estou cá desde dia 1 de agosto, se calhar conheço pouco a história do museu para trás, mas a mim deixa-me muito emocionado ter aqui esta Assembleia, este grupo de participantes e também ter uma equipa no museu que trabalha com grande coesão. Não é um batalhão de pessoas, é muito pouca gente, mas que todos participaram de algum modo para a boa realização deste projeto. Eu queria, toda a gente participou, obviamente, a equipa é todos os níveis de equipa, portanto temos aqui um trabalho de conjunto, o que é uma coisa muito animadora, porque toda a gente percebe que é possível anular o destino, ou de algum modo alterá-lo, e sentem que estão a fazê-lo quando promovem ou quando ajudam a promover uma atividade desta natureza. Queria, obviamente, destacar dentro da equipa, não foram só elas que trabalharam, mas a Emília Tavares, que de facto foi a mentora deste projeto, assim como foi a curadora da exposição Are You Still Awake, e também a Rita Sabarques, que fez uma logística poderosa e eficaz. Portanto, renovo o agradecimento aos que participam e desejo que passem um ótimo dia no Museu do Chiado, Museu Nacional de Arte Contemporânea, e que aconteça aquilo que se diz, aquilo que produz o desejo, não é? Portanto, o que nos dá prazer apetece repetir. Portanto, que se sintam tão bem e que seja tão gratificante o dia, que tenham sempre imensa vontade de voltar ao museu. Muito obrigado. Bom trabalho. Emília. Os trabalhos vão iniciar-se com uma curta exposição de cerca de um quarto de hora, não é? Do David Santos, que também cumpre aqui o papel ao meu lado como moderador, mas que, como sabem, é diretor do Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira e enfim, é curador, historiador, crítico de arte. Se têm o papel à vossa frente, podem seguir com mais detalhe o currículo e o conjunto digamos, de atribuições profissionais e académicas do David, mas, evidentemente, julgo que as pessoas que aqui estão conhecem o seu trabalho, os artigos que tem publicado em revistas e publicações, catálogos, etc., de arte moderna e contemporânea. E posto isto, e suponho que estas apresentações não precisam mais do que umas breves palavras, eu passo a palavra ao David. Muito bom dia a todos. Eu gostaria naturalmente de começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela Emília Tavares e também pelo Paulo Henriques. Agradeço naturalmente terem-se lembrado de mim para fazer com o António Guerreiro a moderação. Espero estar à altura do desafio. Também o modelo de uma moderação dupla vai exigir de nós uma coordenação muito concreta. E gostaria de dizer também que cabe-me a mim dar início, de algum modo, a algumas questões que podem vir a ser, enfim, desenvolvidas, espero que o sejam, ao longo deste dia. As relações entre arte e política são, de facto, dos temas, ou um dos temas mais complexos de aferir relativamente à produção artística no século XX e no século... E nasci pós 25 de Abril, o que também não tenho relação com as colónias, não é? A questão das colónias. E, portanto, quando eu tomei consciência... Não, já lá vai. Quando eu tomei consciência das colónias já era muito mais velho, ou seja, talvez com não sei, 20 anos, porque inclusivamente também na escola ninguém nos explicava
ainda sou do... Quer dizer, os editais, por exemplo, de escolaridade obrigatória, ainda têm hoje que escravatura é passagem das pessoas de um continente para o outro. Portanto, logo aí temos um problema na educação das pessoas. Portanto, esta consciência do que era ter um país que tinha colónias e que tinha uma relação de opressão num outro país é uma coisa relativamente, para mim, recente. Não tão recente, também já não sou tão novo. Mas o que é que implica isto? A mim o que me interessa, de facto, no meu trabalho, é falar sobre o agora. E o agora, para mim, só é possível ser concretizado com um olhar do passado e, portanto, com a herança que nós trazemos. Porque as projeções para o futuro, portanto, esta coisa, se a arte anula o destino, o que é o destino? É uma coisa muito complicada, não é de estarmos aqui a falar, porque o destino implica sempre um futuro, e o futuro nós nunca sabemos o que é e nunca poderemos saber. Portanto, só existe o presente e o agora. Nesse sentido, o agora, e como o Padre António Vieira dizia, que é só podemos construir, ele dizia que só podemos construir o futuro olhando o passado, mas eu acho que só se pode construir o presente olhando o passado e tendo essa consciência. E nesse sentido, eu não posso ignorar, eu como português, o nosso passado histórico. E nesse sentido, nesse sentido, desculpem, que eu construo o meu trabalho sempre numa tentativa de estar à procura de uma identidade. Não é? E qual é a minha identidade? Não a identidade dos portugueses, não a identidade não sei o quê, é a minha identidade. E a minha identidade é tudo isto. E, nomeadamente, estas três coisas que estava neste painel, que é precisamente as minorias, a diferença e o género. Portanto, e é exatamente, talvez, três disciplinas que eu sempre me interessou e que estou sempre a praticar, não de uma forma obsessiva e que só isso que me interessa no meu trabalho, e como a Ângela disse muito bem, o trabalho de um artista não é só uma coisa e não é isto, aquilo, aquilo outro, é uma confluência de coisas, não é? E de conceitos que nos rodeiam e que nos caracterizam, e é isso que constrói a nossa identidade. E, portanto, a minha perspectiva sobre, por exemplo, o colonialismo, eu penso que não consigo ter uma perspectiva sobre o colonialismo, ou seja, o que tenho só de leitura. Nunca a vivi, não sei o que é. Sei o que é uma perspectiva pós-colonial, que é o que eu vivo hoje. E nós todos continuamos a viver numa postura pós-colonial. Agora, enfim, acho que vamos começar a assistir precisamente o contrário, não é? Uma colonização da Europa, mas isso é outra história. E, portanto, as obras eu vou só falar das obras que estão aqui, porque as pessoas podem ir ver, são obras precisamente que falam sobre essas questões. A primeira de todas é o jogo que eu sempre faço, que é em que eu me transformo numa mulher, não numa perspectiva de falar sobre o travestismo ou sobre os estudos de género, mas numa outra perspectiva em que me interessa, que é nós somos sempre mais do que um, não é? Na questão pessoana. E isso é o que nos constrói. Eu hoje estou aqui, sou este, daqui a 5 minutos sou outro, e daqui a 1 hora sou outro, e, portanto, e isso é uma mentira, não é? Ao mesmo tempo. E, portanto, é uma mentira no sentido em que nós construímos tantos, que estamos sempre a mentir, e de certa forma, depois, de repente, já não sabemos o que somos. E depois voltamos outra vez a encontrar. E, portanto, é precisamente essa mentira, de certa forma, e, portanto, a Emília escolheu para esta exposição uma peça que se chama Telefonema, em que são duas pessoas ao telefone e que uma está declaradamente a mentir à outra e a inventar uma história. E a outra embarca na história, mas depois não embarca. E, portanto, depois há ao lado uma fotografia que sou eu, um homem vestido de mulher. Portanto, a mentira está dentro de nós próprios.
não é uma... nós não mentimos aos outros, não é uma mentira punível. O outro grupo de trabalho que está... são uma escultura e um vídeo, talvez se prenda com estas questões mais sobre o colonialismo e o pós-colonialismo. Apesar que eu acho que não tem nada a ver com o colonialismo, tem a ver exatamente com o pós-colonialismo. Um chama-se O Jardim, é uma filmagem no Jardim Tropical aqui em Lisboa, em que eu ponho as estátuas que fizeram parte da exposição do mundo português a falar. E o texto é construído a partir da Ilíada e da Odisseia do Homero, em que é só a problemática do que é ser estrangeiro e a relação com o outro, que é o problema do pós-colonialismo, não é? Quer dizer, que já era do colonialismo, mas que se estendeu após as independências das ex-colónias, se estende ao resto do mundo, não é? Que é, o problema não é se é preto, a relação do preto com o branco e do branco com o preto, ou com o vermelho, ou com o amarelo. É, por exemplo, eu, português, estar em França. E, portanto, isto é uma relação com o outro. E, se levarmos ao extremo, é a relação uns com os outros. Portugueses com portugueses. Porque somos todos diferentes e, portanto, entramos exatamente em conflito. E, portanto, há sempre não é possível viver na realidade. Ou seja, nós estamos sempre numa espécie de encenação para... numa encenação que nos permite ter uma série de regras que são instituídas pelo Ocidente como civilização, em que conseguimos partilhar uma série de ideias. Mas, na realidade, aliás, acabámos de ver que, não sei quantos é que somos, mas somos uma série deles, em que não estamos de acordo. Não estamos todos de acordo. E nunca estaríamos. Enfim, fazemos esta mise-en-scène que estamos todos de acordo e, portanto, que está tudo muito bem. Mas, na realidade, não estamos. E, portanto, é precisamente sobre isso que o vídeo Jardim fala, não é? Apesar de que há uma questão histórica, que é o jardim chamava-se Jardim Colonial e pós 25 de Abril, porque não ficava bem continuar a ser colonial, porque já não havia colónias, passa para tropical. E nós sabemos perfeitamente o estigma que a palavra tropical implica. E, portanto, o problema é que, enfim, tudo isso seria ultrapassado, porque, na realidade, nós vamos, quando chegamos ao jardim, é só a natureza, mas continuam lá as estátuas e os edifícios que foram construídos para a exposição do mundo português de 1940. E, portanto, a sociedade portuguesa criou um problema, ou quer dizer, ou os políticos, ou seja lá quem for que decidiu que aquilo tudo se organizasse daquela forma, criaram um problema gigantesco que assistimos sempre, cada vez que, pelo menos, entramos dentro daquele jardim. A segunda peça é exatamente a mesma coisa, que é esta construção europeia do exótico. Aliás, naquele jardim está lá, que é a tentativa de organização, que a Ângela falou, também do trazer o exótico e construir à europeia, não é? Portanto, a normalização, domesticar, exatamente. Ao par disso, foram até 2006, estiveram exibidos exemplares negros empalhados no Museu do Homem em Paris, no Museu do Homem em Londres, e foram feitas desde o princípio do fim do século XIX até 1970 e tal, exposições onde eram trazidos exemplares de todo o mundo para a Europa para serem exibidos, exemplares humanos, para serem exibidos como objetos. Não é? Portanto, portanto, são umas esculturas que se chama Botânica e que mistura precisamente a essa organização dos jardins botânicos e tropicais, que há inúmeras réplicas pelos países fora da Europa, e eu apresento uma série de fotografias. No meio dessas fotografias que tirei desses jardins,
umas outras fotografias que são fotografias de postais e que foram, enfim, e por exemplo, da Casa Galvão, fotografias da primeira exposição do colonial portuguesa de 1934 no Porto, em que precisamente se exibiam exemplares humanos de vários países da África, enfim, no caso português, da Guiné, Angola e Moçambique, mas também, por exemplo, de Timor e de indianos, enfim, por aí fora, como exótico. Enfim, é só isto que eu tenho para dizer. Obrigado. Estamos a cumprir, mais ou menos com algum rigor, os prazos estabelecidos no programa, o que é de louvar e de saudar. Vamos abrir o debate, não é? Vamos abrir o debate. Eu permitia-me só, se me é possível, e sem querer usar a prerrogativa de moderadora, lembrar aqui que a citação do Emerson que fornece o título para este colóquio, talvez fosse útil, fosse conveniente as pessoas terem presentes qual é o contexto em que ela aparece, ou o que é que ela significa, porque dita assim, citada desta maneira, isolada, e já várias vezes aqui hoje se fez referência a ela, talvez não se perceba muito bem o seu sentido. A questão aqui da arte como um fator de anulação do destino tem que ver precisamente com a possibilidade que é concedida. Aliás, o Emerson falava do intelectual como aquele que podia anular o destino. Em que sentido? No sentido em que transformava a necessidade em algo que podia ser, quer dizer, que deixava de ser necessário e fatal. Hein? Fatal como o destino, como se costuma dizer. E, portanto, tratava-se de interromper essa necessidade, que é a necessidade do destino, através de uma intervenção na história, no tempo. Hein? E é mais ou menos esse o sentido desta frase do Emerson, quando ele fala do intelectual como aquele que pode anular o destino. Isto é, aquele que pode intervir na história e interromper o seu curso. O sentido é mais ou menos este. Bom, posto isto, vamos abrir o debate. Eu devo dizer que fico espantado com a eloquência e a clareza de todas as pessoas que intervieram e os testemunhos e o discurso dos próprios artistas foi de uma extrema pertinência e rigor até. Já todos percebemos que estas questões da relação da arte com a política são muito complicadas e até mesmo uma injunção como aquela que a Ângela Ferreira, enfim, e depois o Julião Sarmento pretendem que é absolutamente simples, há boa arte e má arte, depois as coisas complicam-se muito mais. De resto, uma injunção deste tipo é curiosa porque dizer é preciso fazer boa arte e não é preciso fazer bela arte, para onde é que nós seríamos reconduzidos se em vez da palavra boa puséssemos aí a palavra bela, e evidentemente estou a pensar naquilo que é a própria definição do kitsch, e provavelmente o kitsch seria aqui uma palavra a introduzir, um conceito a introduzir, porque se calhar tem alguma coisa a ver com todas estas questões da política e da arte. Bom, posto isto, pode-se dar a voz, exatamente. Bom dia. Gostava de ver aqui desenvolvidos mais alguns temas que foram aqui abordados. E uma das questões que
por exemplo, e começando ali pela Manela, na questão que ela falou. Portanto, para mim, arte, para a arte ser política, tem que ter visibilidade, e tem que chegar ao grande público, tem que chegar às pessoas para poder transformar as pessoas. E quando se fala em boa arte e má arte, portanto, pressupõe-se que eu tenho que ter acesso à boa arte. E se eu não estudei arte, e se não tiver pessoas à minha volta que me levem a ir ver exposições, e tenho dificuldade em perceber o que é boa ou má, ou sou influenciada pelos tais discursos, como se diz, que se nos são reproduzidos sistematicamente e que nós não vamos ver. A Manuela falava ali da questão desta mulher, e falando das minorias, que é muçulmana. A minha questão é, se calhar vale a pena aprofundar, e este caso está nos jornais, não é de hoje, do Expresso, já há 15 dias, com menos, já li várias notícias com vários contornos e como é que ele é descrito, e se calhar aqui convém aprofundar há quanto tempo é que os nossos juízes estão a propor às mulheres portuguesas pobres que laceiam as trompas. Se calhar temos os jornalistas interessados neste caso porque esta mulher é muçulmana e é preta e o marido até é astrólogo, e se calhar vale a pena perceber até que ponto é que os nossos juízes e os tribunais de família estão aqui a introduzir e induzir questões que agora são mais prementes porque estamos de facto em crise e porque estas questões da segurança social passaram a ser vistas de outra forma e temos um poder que se preocupa muito em poupar. E, portanto, e agora voltando para a questão que me interessa mais, que é a questão do género e da questão que eu gostava de ver que o João Leão Sarmento falasse, se esta questão do género, se há uma arte, se quando vê arte ou se quando faz arte pensa no feminino, porque é uma questão que das feministas e do feminino que eu gosto muito de ver desenvolvida, que é correntemente perguntada para quem estuda os estudos e quem trabalha nos estudos feministas, se há uma arte feminista, se há uma arte no feminino. E, portanto, acho que percebi um bocadinho o que a Ângela Ferreira quis dizer. O Leão Sarmento acho que fugiu um bocado à questão, ou não quis entrar por aí, não sei, mas eu gostava de ouvir a posição dele, se quando faz arte se pensa em mulheres ou em homens, pusesse essa questão do ponto de vista, se quando vê arte se vê uma mulher, se as mulheres pensam... Porque hoje em dia eu vejo muitas mulheres, os feministas falam muito na questão o que é que se põe primeiro, quando falamos em linguagem feminista, em linguagem inclusiva, se é uma mulher artista ou se é uma artista mulher. Tenho ouvido muitas mulheres dizerem que artistas que não valorizam a questão e o papel de ser mulheres, e que não são feministas. E em todas as áreas da nossa sociedade, eu que estou nestas questões há pouco tempo, começo a descobri-las, há um discurso crescentemente que eu ouço, talvez porque fomos sempre uma sociedade muito fechada e estas questões do feminismo chegaram cá muito tarde. Eu não sou feminista. Eu sou igual, eu não tenho problemas, nunca tive dificuldades de acesso. Mas depois começam a falar e todo o discurso é feminista. Isto e tendo em conta que existem muitos e diversos feminismos. Mas eu acho que faz sentido ouvirmos os artistas, porque eu, para perceber se uma arte é boa ou má, eu tenho, e lá está, fui criada com as minhas subjetividades, vou ver uma exposição e tenho o meu olhar, mas gosto também de ver o olhar do outro, e se calhar de quem o fez. Se eu perceber, eu olho para uma peça sua e tenho uma interpretação, mas se ouvir a sua explicação, depois pensarei de outra forma. Eu não estudei arte, portanto sou uma curiosa e gosto de ver e venho aqui porque um amigo meu está a fazer um projeto sobre curadoria e, portanto, e vimos coisa e gostamos e ouvi ver. Mas sou curiosa, mas tenho responsabilidades no meu trabalho e tenho que politicamente só posso transformar as pessoas a meu lado se eu conseguir transmitir ideias que eu considero válidas, mas que sejam diferenciadas daquilo que me dá a televisão ou que me dão os jornais no dia-a-dia. Ou que me dão 2 ou 3 ou 4 ou 5 comentadores que são que a maior parte das pessoas ouvem. E, portanto, quando se fala para um público e vimos um colóquio destes, estamos a falar qual foi, e eu gostava de ouvir quando se pensou fazer este colóquio, estamos a pensar que todas as pessoas que estão nesta audiência conhecem tudo o que vocês estão a falar e conhecem todos os autores e que nem vale a pena falar deles, porque vamos aqui cortar, ou também há curiosos aqui, ou pessoas que conhecem menos arte, ou porque quiseram ouvir-vos, porque são figuras conhecidas. Ora, espera, deixa-me só acabar aqui primeiro, depois
Vai à segunda. Eu acho que não faz... Quer dizer, a sua pergunta, se eu penso no feminino quando estou a fazer arte, seguramente não penso no feminino, porque eu sou um homem. Mas, fundamentalmente, eu acho que ninguém pensa assim. As pessoas... Eu não penso em género, não penso em sexo, no sentido de diferenciação dos sexos quando faço o meu trabalho. O meu trabalho é um trabalho que tem a ver com exercícios de intimidade e tem a ver com exercícios da minha própria intimidade. E é curioso você fazer essa pergunta, porque a primeira exposição que eu fiz em Nova Iorque, sim, com uma certa pujança, tinha feito outras antes, mas tinham sido passado um bocado despercebidas, foi em 1989 e tive uma crítica na Art Forum feita por uma conhecida feminista, hoje em dia, e é uma mulher brilhante chamada Jana Avgekoss, que fez a crítica na Art Forum da exposição que eu tinha feito, partindo do princípio que eu era uma mulher, e isso é curioso. É verdade, isto é rigorosamente verdade, e existe lá. Ela pensava que Julian Sarmento era uma mulher, mas não era uma mulher, era um homem. E eu acho que isto, de certa maneira, pode responder à sua pergunta. Eu que sou muitas vezes acusado, injustamente, de resto, de coisas menos próprias, eu acho que não, acho que o trabalho dos artistas não se deve preocupar com essas coisas. Se essas coisas transparecerem, é porque são importantes. Se não transparecerem, é porque não são. E se forem, de certa maneira, violentadas ao ponto de terem que ser aparentes, as coisas deixam de ter qualquer espécie de interesse. Portanto, para responder assim muito sucintamente à sua pergunta, não, eu seguramente penso de uma maneira masculina, porque eu sou um homem, mas a Ângela pensará de uma maneira feminina, porque é mulher, o que não quer dizer que eu faça uma arte masculina e ela uma arte feminina, porque eu acho que a arte, de facto, não tem género. Pronto. És tu, não és? És tu que querias, Emília? Queria só... Tá bom. Queria só explicar em relação ao objetivo do colóquio. Quer dizer, o colóquio está integrado na própria exposição, não é? Quer dizer, a ideia do colóquio parte de todo o conjunto e de todo o processo curatorial da exposição. E a exposição em si própria não quer dizer que é complexa, não quer ser presunçosa e dizer que a exposição é complexa, mas é que, como é que tu disseste? Convulsiva, é convulsiva, pronto. É convulsiva, não é? E, portanto, abarca uma diversidade de temáticas que achamos que refletiam preocupações que não são apenas preocupações, que são preocupações do domínio da arte, mas que a arte não é um panteão isolado da sociedade, não é? Portanto, em toda a sua dimensão, tem essa relação com o social e com o político. Isto, social e político, no sentido absolutamente lato e abrangente do tema, não é? Portanto, não é no sentido político de fazer a política, não. É no sentido político de cidadania, de legitimação, enfim, de tudo aquilo que implica o político. Se as pessoas depois conhecem mais ou menos os artistas, as exposições servem para isso, não é? Servem para que as pessoas se confrontem e conheçam coisas novas, não é? Conheçam coisas que não conheciam, não é? Conheçam artistas com os quais nunca se cruzaram e que, portanto, tenham acesso precisamente a uma diversidade de discursos que as enriqueça, não é? E que enriqueça também a sua formação. Espero que isto responda à ideia de porque é que o colóquio surge e se ele é dirigido a toda a gente. Não é dirigido nem aos connoisseurs, não é dirigido aos artistas, não é dirigido aos curadores, é dirigido às pessoas em geral.
Portanto, daí que também quiséssemos que o próprio colóquio refletisse uma abertura de pensamento que não ficasse reduzido ao diálogo curador-artista, artista-curador. Não é? Portanto, não ficasse reduzido a um contexto meramente artístico. Não é? Que ele fosse mais amplo em termos de pensamento e de reflexão. Mais perguntas? Rápido, em relação novamente à sua questão, a questão, quer dizer, tivemos um momento civilizacional de grande especialização, não é? Fomos especializando tudo, especializando tudo, especializando tudo. Neste momento estamos num momento de alguma regressão nesse sentido. Quer dizer, e pensamos a arte não como uma partícula muito particular, passa a redundância, pronto, isto é, a música das palavras vai assim. Uma secção muito hermética, mas é uma área de conhecimento. E como tal, quer dizer, temos esta panóplia de pessoas em que houve gente que humildemente confessou que não sabia nada de arte, não é? Porque este encontro tem a ver exatamente com uma meditação sobre o conhecimento, sobre uma evolução dos paradigmas civilizacionais, que é o que estamos, ao fim e ao cabo, aqui a falar. De facto, as coisas estão a mudar, sabemos o que tínhamos, não sabemos o que vamos ter. E daí tanta interrogação. E penso que todas estas componentes vão dar essa tal complexidade, onde a arte se inscreve naturalmente, que ao fim e ao cabo é o do pensamento humano, não é? Portanto, é uma unidade que vai novamente a criar uma certa unidade, contrariando aquela super, hiper especialização que temos vindo a verificar. Não, estava só a dizer que vamos falar de tudo, até de estádios de futebol, não é verdade? Não sei se mais alguém não... Foi muito interessante ouvir a Ângela Ferreira, até porque parece ter muita facilidade em transmitir as suas ideias, como aliás já sabia. Foi completamente diferente a forma quando falou de que há boa arte e má arte, e fez uma série de ressalvas dependendo do ponto de vista, dependendo, enfim, de tudo o que pudéssemos discutir e todas as possibilidades que isso tem. É completamente diferente a forma como afirmou, por exemplo, o Julião Sarmento, de uma forma muito categórica, que no fundo o que há é boa arte e má arte. Essa forma categórica eu acho um pouco perigosa, porque não nos podemos esquecer de tudo o que implica de falta de quase até democracia numa afirmação assim, em que há uma espécie de elitismo, em que, de certa maneira, há os que decidem o que é boa arte para aqueles que não sabem e terão de ser cultivados, esquecendo que, por um lado, é aquilo e quem determina o que é boa arte, por um lado, de facto, num campo muito especializado, tem saber. Por outro lado, há também todos aqueles corredores que se falou há pouco de poder também na arte, que legitimam só o facto de uma peça estar aqui no Museu do Chiado é diferente de estar num outro espaço. Portanto, estas formas tão categóricas do que é boa arte e má arte, não é que eu também não possa achar, na minha perspectiva, que há boa arte e que há má arte, mas as divisões são muito mais subtis e são facilmente instrumentalizáveis. E com base numa série de estruturas de poder, estabelece o que é boa e má arte num campo que pretende criticar relações de poder, não é? Quando falamos da arte política. Isto, portanto, só para quase como aqui lançar aqui uma certa discussão do que é que... Eu só gostava de dizer uma coisa, não percebo se isso é uma pergunta ou se é apenas uma afirmação em relação àquilo que eu disse.
Mas eu disse e volto a dizer categoricamente, porque se calhar eu sou muito categórico, que há boa arte e má arte. E não tenho problema nenhum em que seja elitista e que seja antidemocrática, porque a arte não é democrática por definição. E ainda bem que não é, porque se fosse, era má toda de certeza. Porque há muito mais pessoas a gostarem de má arte do que há a gostarem de boa arte. Porque quando se fazem os aferimentos pela generalidade, as coisas descambam sempre para aquilo que é mais fácil consumo. E aquilo que é mais fácil de consumo é aquilo que não provoca tantas dores de estômago. Ou seja, a arte de facto não é democrática. É uma questão elitista e ainda bem que é. Agora, o que se pretende é que quanto mais pessoas houver capazes e em circunstâncias ideais para apreciarem e para gostarem daquilo que é bom, tanto melhor. Eu não acho que deve estar no grupo de 17 ou 18 pessoas só a possibilidade da apreciação daquilo que é bom. Agora, o que eu acho é que isso existe de facto. E não vale a pena estarmos a fingir que não existe, porque existe. Por outro lado, essa afirmação de quem decide o que é bom ou do que é mau, não há ninguém que decida, não sou eu, não é você, não é ninguém nesta sala. A história é terrível, terrível. E a história não perdoa. O que é um facto, imagine uma praia, imagine um garfo numa praia, ok? Cada grão de areia são os artistas todos deste mundo. E o garfo vem caminhando pela praia com os dentes dentro da areia. O garfo tem 4 dentes. Há milhões de artistas todos a tentar agarrar-se aos dentes, a tentar agarrar-se ao comboio do progresso e da arte e daquilo que fica na história. Mas só 4 é que ficam. Todos os outros andam ali à volta e escorregam. E quem determina quem fica, esses 4 que ficam nos garfos, nos dentes do garfo, são eles próprios, não é ninguém, não é nenhum de nós. Eu não estou para aqui a querer substituir-me então, isso quer dizer aos que valores até da agora... história, dizendo que somos nós que decidimos o que é bom e o que é mau. Não, não. Nenhum de nós vai decidir, a história decide. Então, se há uma verdade absoluta que é a história que termina, isso quer dizer que até hoje houve muito mais genialidade nos homens do que nas mulheres. Ah, é? Não. De acordo com essa afirmação. Não, seguramente que não. A única coisa que há é... para já, houve muito mais aprendizagem por parte dos homens. E isso reportava-nos a outro problema. É evidente que as mulheres não tiveram acesso às coisas que os homens tiveram. Então não quer tiveram. dizer que há Por critérios simplesmente não para tiveram o acesso. acesso. Simplesmente não tiveram acesso a isso. Não estou a dizer que se não tivessem tido acesso, não poderiam ter sido como são hoje em dia. Se for ver um livro de história da arte hoje em dia, muito provavelmente há muito mais mulheres artistas do que homens. Ou pelo menos há uma paridade, praticamente. Para não falar dos mecanismos de poder, porque há muito mais mulheres diretoras de museus, há muito mais mulheres curators, há muito mais mulheres galeristas. Portanto, o paradigma alterou-se. E o que é um facto é que isso não... Sim. E eu também não me queria estar aqui a... Não me queria estar a explicar, porque senão isto é uma conversa. Vou passar-lhe. Mas a história é assim. A história é que decide, não somos nós. Eu estava também a pensar um pouco na linha daquela intervenção. Vamos lá ver se eu consigo. Eu acho que aqui em Portugal nós somos muito republicanos. Não temos género, não temos raça, somos todos iguais perante a lei, à francesa. E quando se fala em diferença, é logo o perigo do politicamente correto. Daí que o Julião tivesse dito, a própria Ângela, mais preocupada com a identidade, apesar de tudo, e tem toda a razão quando diz que a identidade é complexa, diz, mas o meu trabalho era visto como homem. Portanto, e nesse sentido, eu acho que, por exemplo, estar a dizer que
a legitimação daquilo que é bom e mau na arte é uma questão de história, como se a história fosse assim uma metafísica, é muito discutível. Nós sabemos todos os silêncios que a história da arte e sabemos a quantidade de mulheres que fizeram as coisas dos homens. Não sei se há aquela história não é, do Rodin e das românticas, escrevia o Claudel, pronto. Há uma quantidade de casos, Camille Claudel, exatamente. Estas que se começam a saber. E quando se diz estas coisas assim, lá vêm estas feministas assim, ainda bem. E aqui em Portugal eu acho que há por acaso o museu tem uma coisa para deficientes motores? Algum acesso? Tem? Tem, pronto, finalmente. Não, é que, por exemplo, na minha faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, por exemplo, se eu quero, já me aconteceu, felizmente só torci um pé, e se quer entrar lá é difícil. Portanto, essa história do hoje em dia, que as mulheres estão em todos os museus, as mulheres sempre estiveram, havia muitas professoras, muitas médicas, estão dedicadas às artes, é evidente que as coisas mudaram muito em Portugal, mas graças também a grandes transformações profundamente revolucionárias que fizeram depois de 25 de Abril. Portanto, para me sobrepor à voz masculina. Não. Bom, eu no essencial estou de acordo com as afirmações contundentes de Sarmento, embora conteste a sua concepção da história. Ele pensa na história como instância futura e a mim não me interessa nada a história como instância futura. A mim só me interessa a sociedade presente, a história como presente e, portanto, o jogo das hierarquizações que estão por trás justamente da projeção de certos artistas ou daqueles que no mercado rapidamente obtêm uma posição de destaque. E aí não podemos ignorar uma realidade que aqui foi evocada, que é a realidade que pode ter conduzido a deslocar dos artistas para os administradores, para os burocratas da arte, a instância de hierarquização atual. Ou seja, podemos dizer, os diretores de museus, os curadores, os organizadores de Desculpe, tenho que falar mais para o microfone. Os críticos de arte e, para terminar, sei lá, os peritos e atenção, e sobretudo os banqueiros, os especuladores, quer dizer, até porque a arte, os grandes nomes que hoje se afirmam-se no interior deste círculo burocrático ou especulativo e é isso que não podemos perder de vista. Embora com o tempo tudo isso irá de facto sedimentar-se e será a história futura que irá fazer a dita seleção, como bem disse o Julián Sarmento. Mas na atualidade temos de estar muito atentos a essa realidade um pouco oculta, mais ou menos oculta, mas que é necessário interrogar, como aqui foi interrogada, não é? De qualquer maneira, se eu quiser produzir um discurso ególatra, como aqui foi produzido amplamente, mas aos artistas tudo se desculpa, porque aqui no artista interessa muito pouco a mensagem que produz. Eu não vou a um museu para fazer as minhas escolhas políticas, nem a uma exposição. Eu vou lá porque aquilo que me interessa no artista, qualquer que seja a sua mensagem, de ordem política, mesmo aquelas que me desagradam, aquilo que me interessa é a comoção, é a emoção estética que me vai produzir. E é por isso que me comovem os textos gráficos de Julián Sarmento e certamente dos outros artistas que estão presentes, que não sei se já vi alguma vez. Creio que vi Tabarra numa Bienal qualquer e gostei daquilo. Eu gostei do que fez. Não sei quem é o Tabarra, creio que está presente. Bom, de qualquer maneira, em resumo, as duas últimas grandes exposições que vi, gostei de ambas. Uma era hiperpolítica, evocava um naufrágio, aqui há uma dezena de anos, do navio, a poluição do mar, e colocava-se claramente numa postura de combate ao hiperconsumismo contemporâneo, que resulta naturalmente da supremacia global do capitalismo mais extremo. E para terminar, vi vi a exposição da Gulbenkian, as idades
do mar, as idades do mar. Um registro absolutamente inverso. Ambas me comoveram. Portanto, não é o que diferencia a arte, não é a mensagem. E desconfio muito das mensagens que os artistas me lançam para a frente. Embora goste, por vezes, daquilo que eles fazem. E me emociono com elas. Mas, no plano puramente político, acho sempre uma obra de arte que tem intenção política muito pouco democrática, de facto. Porque não há maneira de discutir com o outro, de apresentar argumentos. É sempre uma agressão, quase sempre. Seja ela a favor das minhas ideias, seja ela contra as minhas ideias. Desculpem esta longa discursada. Está ligado. Ok, bom dia. Eu chamo-me Graça Paz, vim aqui a correr porque não sabia que isto acontecia, mas estou cheia de curiosidade de ver como é que as pessoas do mundo da arte conversam, porque eu acho que hoje em dia a grande dificuldade é as pessoas conversarem, as pessoas ouvirem-se e conseguirem falar de maneira que os outros entendam. Portanto, estou na expectativa de ver como é que se conversa. E depois, pegando aqui no que o público disse, daquele senhor disse, sabemos o que tínhamos, não sabemos o que vamos ter. Eu penso que a grande questão hoje, e que eu tenho a expectativa de ver abordada, é de que modo é que a arte, como forma de conhecimento, pode influenciar o que vamos ter. Portanto, esta era a minha questão. É uma questão dirigida aos artistas. É uma questão dirigida a quem? A quem? Posso eu começar muito rápido? Posso começar eu muito rapidamente, depois democraticamente vou passando a toda a gente. Ok. Eu acho que só o próprio facto de arte ser feita já altera muitas coisas. Por acaso é curioso, quando vemos esta história de pode a arte mudar, alterar o destino. Eu não acredito no destino, portanto, acho que o destino é uma treta. De modo que acho que nós construímos o nosso próprio destino e o facto de fazer arte já faz parte dessa construção. Nós estamos a construir a nossa própria vida, estamos a construir o nosso próprio futuro, estamos a construir as nossas relações com os outros, estamos a construir a nossa maneira de estar no mundo, estamos a construir a nossa maneira, a nossa possibilidade de doar parte daquilo que nós somos ao todo e estamos a construir, fundamentalmente, aquilo que pensamos ser de futuro a história da arte. Posto isto, eu acho que a própria atividade artística, mas não muito diferente de qualquer outra. Eu quando me refiro aqui à atividade artística, falo num sentido muito lato, não me refiro só aos artistas plásticos, refiro-me, sei lá, a qualquer atividade criativa, que não se limita a ser uma atividade mecânica reprodutiva, qualquer atividade criativa, desde ser um cozinheiro, a um chefe, a ser a um escritor, a um, sei lá, a um músico, qualquer dessas atividades molda o nosso futuro, começa a moldar o nosso futuro. Nós somos constituídos por aquilo que somos hoje em dia, mas mais uma quantidade de estratos, de camadas, de tudo aquilo que esteve antes de nós. Quer dizer, eu sou eu, mas a minha própria circunstância, como dizia o Gasset, mas tudo aquilo que vem antes. Ora bem, nesse sentido, acho que é inevitável que a prática artística, para nos sujeitarmos só a esta questão pequenina aqui agora, altere completamente tudo aquilo. Isto que eu estou a dizer já altera aquilo que vai ser dito a seguir. E agora vou passar aqui à Ângela. Eu estou completamente de acordo com o Julião. Não tenho absolutamente mais nada a adicionar a isto. Eu também estou de acordo. A única coisa que queria acrescentar é que não sei se constrói propriamente o futuro, mas tem de certeza influência no agora e no presente. Sempre. E o futuro pode ser construído ou não conforme o que as pessoas tiverem acesso. E o que é que, exatamente como o Julião disse há bocado, o que é que fica? Eu sou artista, não
Estou de acordo. Consenso. Eu não gosto de consensos, mas neste caso tenho que estar de acordo. É óbvio que a arte não tem esse género de poder, mas pronto. Temos falar sobre Alguns dos nossos melhores poetas são fascistas. Eu fiz uma tese de mestrado sobre Ezra Pound. Eu sou uma pessoa de esquerda, estruturalmente de esquerda, não alinhada em nenhum partido, e, portanto, volto frequentemente aos cantos de Ezra Pound. Portanto, a discussão que aqui está a ser feita não me parece que seja uma discussão da qual vá surgir um movimento panfletário e vamos todos... why not? Right. Esse é o primeiro aspecto. Está muito em aberto sobre a relação entre arte e ativismo, mas a relação arte e ativismo é mais complexa também. Eu costumo dizer às minhas alunas e alunos que quando estão com dificuldade em responder a uma pergunta, comecem com é ambíguo ou é complexo. E agora acrescentei o convoluto. Para além de ser uma estratégia retórica excelente, não deixa de ser verdade. É verdade. Portanto, é sempre um bom começo. E, portanto, para além disso, a todo o que aqui foi dito, subjaz a ideia da complexidade. Mesmo nas afirmações, imagino que também, mesmo nas afirmações que foram categóricas ou que pareceram mais categóricas. Mesmo nas minhas afirmações, que eu também sou muito categórica. Enceno essa atitude de conhecimento que é sempre provisório. Depois, cada uma de nós fala do seu lugar. O diálogo entre arte e a produção artística e quem pensa fora da produção é um diálogo que usa linguagens diferentes. A Júlia disse com toda a razão, pensa com a sua arte, é uma forma de pensar. Ângela, desculpa, estou obcecada. Não, eu disse a Júlia. Uma questão de género, isso é uma questão de género. Por favor. Júlia, necessariamente. Nova Iorque. Desculpem, eu disse Júlia, não disse Julião. Não tenho vontade de castrar ninguém, apesar de ser feminista. Estava a pensar na Júlia, peço desculpa. Estava a pensar na Júlia Ventura, peço desculpa. Já me perdi. Mas cada uma de nós fala do seu lugar. E eu, que não sou crítica de arte, como disse logo de início, trabalho em literatura, mas enquanto académica eu uso categorias, eu uso instrumentos. Sabendo que as categorias são sempre provisórias, não são fixas, são mecanismos para pensar. Portanto, nunca também se pode pensar em termos de prescrição, né? Agora, vim aqui, centrei-me num aspecto em particular, como é que a reconfiguração do corpo interessa à teoria feminista, isto do ponto de vista de quem lê, do ponto de vista da construção de discursos que permitam a construção de subjetividades que, eventualmente, se possam traduzir em práticas sociais mais paritárias, se quiserem. Sei muito bem que feminismo e feminista é uma palavra feia, é the F-word. The F-word é uma palavra feia e, portanto, por conceito, é uma tendência que as pessoas têm de... é quase que se fosse abjeto, mas as pessoas não precisam a própria classificação é instável, múltipla, complexa e convoluta. Os textos, também acredito que os textos não têm sexo. Não é o sexo biológico de quem os produz, que produz uma determinada configuração, não é por aí. O acesso ao reconhecimento é sexuado, sim, e tem outras vertentes, a da raça, etc., classe, muitas outras vertentes, mas os textos, as obras, não têm sexo, não acredito nisso. Por outro lado, vivemos de costas voltadas para o futuro.
como dizia bem Amém. Portanto, nós podemos acreditar que podemos dar uma contribuição no sentido de questionar o destino, não é? No sentido de introduzir uma mudança, mas não sabemos. Mudamos sempre as certezas do lugar. Ia só acrescentar uma última questão que tinha a ver um pouco com os mecanismos de legitimação do próprio artista e do próprio percurso artístico. E sabemos hoje que muitos artistas ou muitas correntes artísticas de forte contestação acabaram por ser, digamos, assimiladas pelo próprio sistema das artes, mas não nos podemos esquecer nunca que em determinado momento ou no seu tempo histórico essas correntes ou esses artistas acabaram por marcar uma diferença. Portanto, e acabaram por marcar uma posição. Essa posição ficou sempre marcada. Quer ela tenha sido englobada posteriormente numa linguagem, num historicismo ou numa legitimação até económica desses processos, a verdade é que no seu tempo esses processos tiveram uma relevância e marcaram o seu tempo. E, portanto, isso creio que nunca pode ser esquecido também. E não podemos pensar sempre só numa questão no fundo, dessa tal homogeneização da própria história, não é? Que de repente tudo isso ficou englobado e ficou, digamos, diluído por ter sido englobado. Não. No seu tempo, essas ações, esses artistas ou essas retóricas de mais confronto acabaram por ser marcantes e acabaram por ter o seu tempo de ação, digamos assim, que não se perdeu, independentemente da história que se refez acerca desses momentos. E o problema é que temos que encerrar. Não é? Temos que encerrar, é isso. Pronto. E eu falei e agora acabou. Pronto. Agora vamos almoçar. Pronto. Só para dizer que recomeçamos, vamos interromper para almoço e recomeçamos às 14h30 com os painéis da tarde. Esperamos todos.